Então, vou ler a mensagem aqui: o bem é o bem, o mal é o mal. Entre todas as chagas da humanidade, umas deixam muito sofrimento, injustiça, lágrimas, distorce direitos, é a discriminação, o preconceito, doença grave da humanidade, que ainda a maioria são fração de humanos. A maioria das pessoas são catalogadas pelos status social, prestígio, cor da pele ou qualquer outra procedência. O orgulhoso e arrogante, por estar ainda na ignorância, necessita de estar sempre certo, acima de todos. Se cada se acha coberto de brilho de sua vaidade inconsequente, mas interiormente só tem obscuridade onde a luz não consegue penetrar. Só vive na solidão, angustiado, por mais que tenha muitos a bajular hipocritamente. Sabemos que a lei de Deus é para todos, o bem e o mal está no grau de responsabilidade de cada um. Como sabemos, o bem é o bem, o mal é o mal. Deus nos criou livres para escolhermos o bem. Temos inteligência para discernir em nossas escolhas. Jamais fazer para os outros o que não desejamos para nós. Deus não condena ou absolve ninguém. Só nos dá força, inteligência, sabedoria para seguirmos nossos caminhos. Quando optamos pelo bem, pelo bom caminho, por ser muito estreito, encontramos todo tipo de dificuldades, ciladas, pedras, espinhos pontiagudos. Mas se estivermos firmes, confiantes, fé inabalável no poder superior, nosso Pai Celestial, conseguiremos serenidade, força, sabedoria e com inteligência vamos vencendo as intempéries, quer dizer, as tempestades que encontramos. Como é maravilhoso, reconfortante, divinal sabermos que, através de nossas boas ações, bom proceder, amor em tudo, confiança, temos sempre o poder superior, o Senhor da vida, Deus, nosso Pai, a nos acompanhar, nos ajudando, nos fortalecendo para seguirmos em frente com mais suavidade, leveza em nossos caminhos. Quando ajudamos nossos irmãos sem ostentação, estamos ajudando automaticamente a nós mesmos a seguir nossos caminhos com mais suavidade na direção certa. A caridade, por exemplo, um pilar de maior virtude, pode ser executada em palavras, com amor, bons pensamentos, focado na fé cristã, em ações sem ostentação. Em palavras são levar bons conselhos, fundados nos ensinamentos do Mestre Jesus. Em pensamento são orar pelos nossos irmãos, principalmente os nossos ofensores. Em ação são levar ajuda a quem estiver necessitando, caridade ou amparo eterno, origem do Criador. A alma caridosa, com fé e amor, são raios de luz. A presença de Deus está em tudo, e tudo faz nascer, crescer, desenvolver para renascer. O homem aproxima de Deus e do plano celestial quando supera a influência da matéria, pela elevação e purificação de sua alma. Devemos estabelecer em nossas vidas a ordem, a harmonia, o equilíbrio, fazendo o bem, portar-se bem, termos valores morais. Só assim seremos virtuosos em nossa evolução moral e espiritual, rumo a mundo melhor. Louvado seja Deus, o Senhor da vida, que assim seja. Eu vou fazer a prece. Em seguida, nosso querido irmão faz a explanação dele. Vamos colocar nossos irmãos, nossos pensamentos no Divino Mestre Jesus,
a Deus, Senhor da vida, e seus mensageiros do amor, da luz, nesse momento sublime de nossos estudos, dos ensinamentos de Jesus, o Cristo, possamos encontrar em nós mesmos a centelha divina, para que tenhamos nossos pensamentos elevados, rogando em sentimento de amor, sob essa luz divinal, muita paz, harmonia, serenidade, que desperte-nos para a verdadeira virtude de amar-nos e amar uns aos outros, abrindo nossos corações para acolher o manancial de sabedoria e amor que flui de vossa essência preciosas lições, que nos fortalece e enriquece o nosso percurso eterno. Nossos benfeitores espirituais, ilumine, abençoe a todas as vidas aqui presentes, físicas e não físicas. Nosso querido irmão, ao transmitir seus ensinamentos, Mestre Jesus, seja como os raios de luz, adentrando o interior de cada um aqui presente. Assim seja. Gratidão, Mestre Jesus, que teu manto de luz irradia em todas as direções, principalmente para aqueles que ainda estão caminhando desvairadamente sem rumo nos caminhos da vida. Assim seja, Senhor. Irmão querido, tu pode fazer a sua explanação agora. Ok. Obrigado, Andaci. Uma boa noite a todos. Boa noite mesmo, boa noite. Só gostaria aqui de compartilhar a tela. Preparei o material para a gente acompanhar todos juntos. Então, eu gostaria de início agradecer a oportunidade de estar aqui com essa sala de estudos, trazendo um pouco da nossa interpretação acerca desse tema tão carente, tão caridoso aos nossos corações. Eu que estou da cidade de Santo Estevão, me chamo Cleandro, mas normalmente as pessoas me chamam de Léo. Sou conhecido como Léo. Sou um dos trabalhadores do Centro Espírita Luz e Fraternidade aqui da nossa cidade. Essa casa que me acolheu carinhosamente, que tem tanto me ajuda nesse processo de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal. E uma casa cinquentenária, que a todos os anos desenvolve belíssimos trabalhos, projetos. Inclusive, estamos à margem de um agora. Em outubro, nós iremos realizar a 19ª Jornada Espírita aqui da nossa cidade, um final de semana. Sexta à noite, sábado à noite e domingo pela manhã. E divulgando a doutrina, espalhando essa mensagem para novos corações aqui no nosso município e cidades circunvizinhas. Então, eu deixo aqui também um convite a todos vocês, caso queiram estar conosco, em outubro, 17, 18 e 19 de outubro, é um final de semana, salvo me engano a data, ok? Eu gostaria também de agradecer o convite de Alberto, gostaria também de agradecer o acolhimento de Dona Darcy, e Alberto me propôs falar um pouco sobre perdoa as nossas ofensas. É interessante esse tema porque a gente não tem como pretensão esgotá-lo. Muito pelo contrário. A gente vai trazer hoje uma perspectiva, uma abordagem, aquela ao qual nós conseguimos identificar, interpretar, vivenciar, e muito distante de trazer todo um conteúdo sobre este tema, reconhecendo ainda que estamos num processo ainda. E isso que é o mais interessante da doutrina espírita. A gente tem como objetivo sempre estudar, rever, reavaliar, porque cada fase da vida, cada processo ao qual nós estamos inseridos, sobretudo nessa escala de evolução, a gente vai modificando a interpretação, vai abrindo o nosso conhecimento, vai aplicando todo o conhecimento aprendido, e assim a gente vai construindo essa nossa jornada evolutiva. Então, hoje iremos trazer uma abordagem
sobre o tema Perdoa as nossas ofensas. E já para dar início, é importante a gente compreender que sobre o perdão das ofensas é uma rogativa ao qual nós fazemos direto a Deus. Nós trazemos fatores interpessoais. Então, eu me relaciono diretamente com Deus, rogando. O verbo está no impositivo, pedindo, perdoa. E aí nós podemos também pensar que podemos fazer essa rogativa para o coletivo. Perdoa a minha ofensa ou perdoa as nossas ofensas. E aí se constrói um triângulo de relacionamento, porque eu tenho uma relação direta com Deus, uma relação intrapessoal com Deus, mas o meu semelhante também passa a ter essa relação com Deus. E aí construímos um triângulo de relacionamentos, onde o meu semelhante também há o direito de fazer essa rogativa, há a premissa desta rogativa. E eu também me relaciono tanto com Deus como com o meu semelhante. Porque quando a gente observa a continuidade da oração dominical, nós encontramos perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos tenham ofendido. E essa premissa, assim como, nos apresenta uma regra bem básica sobre a questão do perdão. Então, à medida ao qual eu perdoar o meu semelhante, isso me dará um crédito na rogativa da solicitação ao perdão a Deus. Então, nessa construção de relacionamento, eu para comigo, eu para com o meu semelhante, eu para com Deus e nós para com Deus, é necessário que haja uma reciprocidade bem ampla do aspecto perdão. E aqui eu não trago o perdão, aquele perdão da imposição da lei, sobretudo a lei religiosa. Perdoar porque devemos perdoar. Mas aquele perdão do sentimento, aquele perdão da libertação, aquele perdão ao qual, por muitas vezes, estamos aprisionados. E um detalhe, quando estamos aprisionados, o dono da chave, o que possui a chave da abertura da grade da prisão, somos nós mesmos. Então, o perdão aqui ensinado e evocado na oração é o perdão ao qual nós que estamos presos somos possuidores da chave de libertação. Então, é um perdão para além da lei. É um perdão para além da imposição da lei. É um perdão, sobretudo, da aplicação da lei e do sentimento mediante a circunstância. Nesse sentido, a gente avança um pouco mais, porque no Evangelho de Mateus, essa minha fala ela se torna fundamentada. Vamos ler o que Mateus nos diz. Se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também o vosso pecado. Mas se não perdoardes aos homens quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará o pecado. Assim a gente passa a compreender a importância, a grande relevância do assim como. Então, o meu relacionamento interpessoal com o meu semelhante me ajuda na compreensão, na aplicação desta prática. Porque quando eu me relacionar com Deus, eu já terei uma referência. E assim também eu terei uma compreensão ao qual posso solicitar o perdão, eu não solicitar este perdão das ofensas.
E a gente vai um pouco adiante. Eu convido Silvio Fontoura, uma pequena poesia. Ela está no livro Chão de Flores, psicografadas por Chico Xavier. Olha que Silvio Fontoura nos diz. Dos corações sofredores, em qualquer parte onde pises, aqueles que não perdoam são sempre os mais infelizes. Vamos tentar traduzir na medida ao qual conseguimos essa poesia. No primeiro momento, dos corações sofredores. Vale lembrarmos que nós estamos habitando no mundo de provas e expiações, ao qual, dentro da escala evolutiva, ainda estamos um tanto quanto distante de um mundo celeste. Estamos passando por um momento, estamos vivenciando um momento de transição e ainda encontramos muito sofrimento de diversos aspectos, de diversas matrizes. Muito sofrimento causado por nossas escolhas e muitos sofrimentos impostos pela lei, sobretudo ainda pela lei da matéria ao qual nós estamos inseridos. E aí ele continua. Em qualquer parte onde pises, e assim a gente pode trazer uma interpretação um pouco mais espiritual. Na parte encarnada, onde nós estamos atualmente, ou na parte desencarnada, ou na vida espiritual. Ou seja, dos corações sofredores, em qualquer parte onde pises. Num plano material ou no plano espiritual. Aqueles que não perdoam são sempre os mais infelizes. Então, Silvio Fontoura classifica a falta de perdão como uma qualidade muito direta, básica para a realização da felicidade. Vale salientar que no Evangelho segundo o Espiritismo mesmo, salvo me engano a memória agora, Fenelon nos diz que a felicidade não é deste mundo. E a gente começa a compreender por que será que a felicidade não é possível nesse mundo. Joana de Ângeles também nos ajuda nessa interpretação, nos afirmando que as imposições materiais dificultam esse aspecto da felicidade. As nossas faltas de boas escolhas com o uso do nosso arbítrio também dificultam essa nossa ascensão à felicidade. E entre outros aspectos. Mas para a noite é importante a gente compreender que esta ação de perdão, ela também é uma necessidade, é uma regra básica para a felicidade neste mundo ao qual nós habitamos de provas e expiações. E lembrando que Fenelon ainda ratifica na sua mensagem que a felicidade plena no mundo ao qual nós estamos vivendo possível é quando nós temos a paz de consciência. E o que seria uma paz de consciência se não a aplicação de um perdão a uma ofensa? Realmente seria algo muito possível a gente para que possamos nos tornar felizes nesse mundo que habitamos. E por um pouco mais adiante, eu, eu trouxe aqui uma passagem de um cientista não espírita, fundamentado também que a doutrina espírita é uma doutrina baseada na ciência. Eu trouxe aqui Marshall Rosenberg, ele que é o criador da comunicação não violenta. Existem muitos livros, um material muito interessante acerca deste tema. E Marshall Rosenberg nos diz que o conflito, pois a base do perdão, a oposição ao perdão ou algo que necessite do perdão, tem como base um conflito. E Marshall Rosenberg nos diz: o conflito surge quando as necessidades humanas não são atendidas, ou quando há uma desconexão na comunicação
sobre essas necessidades. Então, ele traz dois aspectos que são como se fossem as fontes dos conflitos. A primeira, quando a necessidade humana não é atendida. E a segunda, quando há uma falha na comunicação. A falha no pedir e no interpretar o pedido. Na perspectiva da comunicação não violenta, que é este método que Marshall criou, o conflito não é causado diretamente por diferenças de opinião, emoções ou ações dos outros, mas sim por, e aí ele cita, a origem dos conflitos. Primeiro, desconhecimento ou desconsiderações das necessidades universais, tais como respeito, segurança, amor, autonomia, conexão. Quando nós não temos como fundamento buscar o conhecimento das necessidades fundamentais humanas universais, aí começa a surgir os pequenos conflitos. Ou então, comunicação, quando há uma comunicação baseada em julgamentos, críticas, exigências ou culpas. É fácil interpretar essa passagem quando a gente começa a observar tamanha a nossa polarização política. A polarização política, ao qual nós estamos inseridos no nosso país, está encarregada de comunicação, de uma fala, de uma verbalização baseada em julgamentos, baseadas em críticas, em exigências ou em culpas. E aí começa a surgir os conflitos, as desordens, a falta de valores universais. Ou então ele cita o terceiro ponto. Os conflitos se originam através da falta de consciência sobre os sentimentos e necessidades próprias, nossa e dos outros. Aquela velha falta de autoconhecimento, de autocompreensão ou da, da compreensão de que o outro e o semelhante também tem estes aspectos a se desenvolver. Então, baseado nessas origens do conflito, nós poderíamos pensar que, já que conviver com o outro, já que estar inserido no ambiente ao qual nós nos relacionamos, pode gerar tanto conflito, porque todos esses aspectos nós encontramos no nosso dia a dia. Todas essas questões nós temos no nossa rotina, na nossa convivência social. E também temos conosco. Então, tudo pode ser um motivo de geração de conflito. Então, podemos pensar, ao invés de estarmos se conectando com as outras pessoas, ao invés de estarmos nos envolvendo com os problemas sociais, ao invés de nós buscarmos estarmos inseridos na nossa sociedade, cada vez mais engajados, cada vez mais participativos, é mais importante, talvez, seria nos isolarmos. Buscar o nosso cantinho, buscarmos fazer as nossas leituras, buscarmos fazer as nossas preces individuais, buscarmos um pouco afastamento social para evitarmos o conflito. Talvez essa seja uma solução que alguns da nossa sociedade pensam, alimentam. Assim, eu não sou um criador de conflito, assim ninguém cria conflito comigo, assim eu não preciso perdoar. Talvez seja uma perspectiva. Mas para adiante, Kardec antecipou esse pensamento e indagou os espíritos superiores na questão 768 do Livro dos Espíritos. Procurando a sociedade não faz o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal, ou haverá nesse sentimento algum providencial objetivo de ordem mais geral? Porque se a gente se isolar, se afastar, se enclausurar, a gente vai evitar os conflitos. Mas a gente não estaria indo aí
na contramão de algum sentimento inato que a gente traz, de alguma regra, de alguma lei natural que está incluído no nosso consciente ou inconsciente? Olha o que os espíritos respondem. O homem tem que progredir. Ponto. Insulado, isolado, afastado. Não lhe é isso possível, por não dispor de todas as faculdades. É-lhe necessário o contato com os outros homens. No isolamento, ele se embrutece e se estiola. Ou seja, a gente começa a compreender que mesmo com esse ambiente de conflito, mesmo com essa situação que às vezes gera desagrado, desacordo, é importante que a gente passe a conviver. Faz-se necessário, porque nós temos que progredir. E essa relação, esse convívio, mesmo diante de tantas brigas, facilita o desenvolvimento das nossas faculdades. Mas é de qualquer forma? Não. Quem faz as coisas de qualquer forma somos nós. Deus não faz de qualquer forma. Tem como objetivo algo muito maior, algo muito superior que a gente precisa aprender a desenvolver. Dar qualidade. É isso que a doutrina espírita nos convida a sempre fazer, com qualidade. E Kardec comenta essa mensagem. Olha lá o comentário de Allan Kardec da questão 768. Homem nenhum possui faculdades completas. Mediante a união social é que elas, umas às outras, se completam, para lhe assegurarem o bem-estar e o progresso. Por isso é que, precisando um dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não insulados, e não isolados, e não afastados desta necessidade do convívio. Então, nessa perspectiva da convivência mediante ao conflito, nós passemos a observar que, às vezes, eu erro, às vezes o outro erra. E assim como eu erro, o outro erra, eu preciso aprender a desenvolver este perdão. Eu preciso aprender a desenvolver esta habilidade. Mas é desenvolver de qualquer jeito, a todo custo? Não. É desenvolver com o processo do conhecimento. É desenvolver com o processo da educação. É desenvolver desta forma ao qual nós estamos fazendo aqui nessa noite, buscando compreender, raciocinar, encontrar o caminho. Não utilizar de forma vã, não, mas indo no âmago da questão, enfrentando a sombra de frente. É assim que Jung nos convida a enfrentar as nossas dores, de frente. Avançando um pouco mais, a gente traz algumas mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo, trechos curtos, porque no capítulo 10 nós temos um capítulo todinho que Kardec nos entrega, junto com a espiritualidade superior, sobre perdoais para que Deus vos perdoe. E lá nós temos um preceito muito básico, muito importante, um preceito da alma, uma virtude, porque um dos nossos papéis dentro da doutrina espírita é aprender a desenvolver os valores espirituais. O valor material, ele é de fundamental importância para o nível evolutivo ao qual nós estamos. Mas é um valor transitório. O valor espiritual, não. É um valor eterno. É um valor que a praga não destrói, que o ladrão não rouba, que a ferrugem não come. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é rico desses valores. E aí trazemos a misericórdia. A misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas.
Pensemos que no esquecimento aqui não é no sentido da amnésia, mas é no deixar ir, deixar passar. Como há 4, 5 dias nós nos alimentamos e esquecemos o que foi que alimentamos. Deixou ir, deixou passar, porque cotidianamente nós iremos repetir essa prática do alimentar o corpo físico. Então, a misericórdia consiste no esquecimento e no perdão da ofensa. Foi ofendido? Esquece, deixa aí como um alimento que a gente já se alimentou, mas passou. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que está acima dos insultos que se lhe pode dirigir. Espírito superior não se ofende. Ponto. Espírito superior encara as circunstâncias como elas são, mas isso não necessariamente é uma ofensa, é um acolhimento da ofensa. Quem se ofende somos nós, ainda muito enraizados com orgulho, muito enraizados com egoísmo. E para diante, além da misericórdia, nós trazemos uma outra. Quando Jesus nos recomenda reconciliar-se o mais depressa com o adversário, não é somente com vistas a apaziguar discórdias durante a existência atual, mas evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Porque isso há um imbricamento nas reencarnações. Porque essa questão do perdão, ela há muitos e muitos séculos nós estamos envolvidos. Então, o reconciliamento, a reconciliação, melhor dizendo, com os aspectos da ofensa e do perdão, faz-se importante a gente resolver e encarar o quanto antes. Como Silvio Fontoura, onde quer que quises, ou seja, se nós estamos encarnados mediante algum problema de conflito, vamos solucioná-lo agora. Porque depois que desencarnar, talvez isso fique muito mais difícil. A gente não sabe ainda como serão as consequências desta falta de perdão. E vamos seguir. O sacrifício mais agradável ao Senhor é o do próprio ressentimento, que antes de se apresentar a Ele para ser perdoado, é preciso ter perdoado e que, se cometeu injustiça contra um de seus irmãos, é preciso tê-la reparado. Só então a oferenda será agradável, porque virá de um coração puro de todo mau pensamento. O sacrifício mais agradável a Deus. Antes da gente se dirigir a Deus pedindo que perdoe as nossas ofensas, vamos buscarmos compreender como é que estão as nossas relações com o nosso semelhante. E se eu tiver algum conflito com o meu irmão, nesta relação intrapessoal, que eu tenha a coragem de me dirigir a ele e assim rogar o seu perdão, para que nós dois juntos nos libertemos. Após isso, temos muito mais autonomia, um espírito muito mais elevado para assim rogar o perdão das ofensas, rogando a Deus que seja misericordioso conosco, que seja caridoso para as nossas ofensas. Então, esta regra básica de primeiro me relacionar com o outro e assim também nos relacionarmos com Deus é uma regra para toda a nossa sociedade. É uma regra para todos os ambientes ao qual nós pisemos. É uma regra fundamental no processo de evolução. E quando chegarmos lá no mundo de todos, no mundo feliz, com toda certeza, a gente já vai ter adquirido essa habilidade.
já vai ter adquirido esta capacidade evolutiva. E aí está o verdadeiro tesouro de agradar a Deus. O verdadeiro, e aqui ele fala uma palavra bem interessante. Aí nós teremos feito a verdadeira. Me faltou a palavra. Oferenda. Temos exposto a verdadeira oferenda a Deus. Porque Deus quer muito que os seus filhos, as suas criaturas, tenham essa reciprocidade de ação e de atuação. Vamos um pouco mais. Sobre a questão intrapessoal, no Evangelho, ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, um texto belíssimo, a indulgência. Este texto foi escrito pelo Espírito João, foi um bispo de Bordeaux. Ele foi escrito em 1862. E olha que João nos diz. Que é o que pedis ao Senhor quando implorais para vós o seu perdão? O que é que a gente tem pedido quando imploramos o perdão de Deus? Será unicamente o ouvido das vossas ofensas? E ele continua. Pedindo-lhe que perdoe as vossas transgressões, o que lhe pedis é o favor de suas graças, para não rescindires nelas. É a força de que necessitais para enveredar para outras sendas, as da submissão e do amor, nas quais podereis juntar ao vosso arrependimento a reparação. E aqui nós temos o aspecto completo da expiação. Arrependimento, reparação, vivência. Então, quando nós rogamos a Deus que perdoe as nossas ofensas, nós estamos rogando o favor das suas graças. Sobretudo ao qual que nos dê forças para nós não cairmos novamente nesse desalinho, nós não nos enveredemos por este ambiente ao qual nós não nos orgulhamos mais de vivenciar. A questão interpessoal com o meu semelhante, João nos diz: quando perdoardes aos vossos irmãos, não vos contenteis com o estender o véu do esquecimento sobre as suas faltas. Então não basta a gente esquecer as faltas. Porquanto, as mais das vezes, muito transparente é que esse véu para os vossos olhares se apresenta. Levai-lhes simultaneamente com o vosso perdão o amor. Fazei por eles o que pedide que fizeste vosso Pai Celestial por vós. Se assim nós rogamos a Deus que perdoe as nossas ofensas e gostamos tanto de receber o teu amor como uma graça, que assim façamos também com o nosso irmão. Falamos há pouco que precisamos esquecer. Mas João nos convida a dar um passo para adiante, colocar mais um aspecto de qualidade, não simplesmente esquecer. Esqueça, mas leve. Leve uma pétala de amor para este perdão ao semelhante. E ele continue, substitui a cólera que conspurca pelo amor que purifica. Pregai exemplificando, porque não basta a gente compreender. Não basta a gente falar aquilo que compreendeu. Sobretudo, é importante a gente vivenciar. Vivenciar essa caridade ativa, infatigável, que Jesus também nos ensinou. E ele continua, pregai-a como ele o fez durante todo o tempo em que esteve na terra. Visível aos vossos olhos corporais, e como ainda a prega incessantemente, desde que se tornou visível tão somente aos olhos do Espírito. Então essa relação do perdão, ela é sobretudo, como falamos no início, libertador.
Mas existe uma regra muito importante aqui. Muitas morais, muitas perspectivas de atuação moral existem no mundo. Mas quando estudamos a doutrina espírita, uma moral se sobrepõe à moral do Cristo. Perguntado Chico, Chico, qual o seu desejo para a humanidade? O Chico prontamente se colocou que nós nos amemos uns aos outros, mas não qualquer amor. Que nós nos amemos assim como Cristo fez para conosco. Porque a moral cristã espírita é a moral baseada no exemplo de Jesus. O perdão cristão espírita é o perdão baseado em Jesus. A doutrina espírita, ela tem como vértice principal a moral de Jesus. Então, a forma ao qual nós precisamos aprender a desenvolver é sempre pautada na trilha que Jesus nos ensinou. Não é a nossa, não é a do semelhante, não é a de Léo que aqui está falando, é a de Jesus. Esta é a principal linha que a gente deve seguir. O principal farol ao qual vai orientar a nossa trilha evolutiva. E por fim, nós tiramos também do livro Chão de Flores, psicografia de Francisco Cândido Xavier, uma mensagem de José de Castro, uma poesia. O céu nos socorre a todos, por essa dupla divina. O perdão salva e liberta, o amor ampara e ilumina. Que essa mensagem, que é tão rica aos nossos corações, que ela possa chegar e fazer morada. Que ela possa iluminar as nossas consciências. Que a gente possa cada vez mais compreender que se batermos, abrir-se-nos-á, se rogarmos, os nossos pedidos serão ouvidos. As nossas preces, as nossas súplicas, elas serão ouvidas. Então, que a gente possa ter em mente que uma das ferramentas principais nesse processo de evolução, sobretudo de libertação, é o perdão. E, por fim, a ferramenta principal que a gente deve aplicar junto a esta ação é o amor. Porque o amor, ele sempre irá nos amparar. Ele sempre irá nos iluminar. Ele sempre irá nos convidar a seguir adiante, para o alto, para além, que possamos nos auto-perdoarmos, que possamos perdoarmos aos nossos semelhantes, que tenhamos uma noite de muita paz, de muita luz. Agradeço aqui a presença de todos, sobretudo a paciência de ouvir essa singela explanação acerca desse tema que é tão, tão, tão importante para o meu coração. Muita paz, muita luz. Muito obrigado. Meus irmãos, não é bem uma pergunta, eu gostaria só de apresentar ao meu amigo Cleandro, mais conhecido como Léo, como ele gosta de ser chamado, dizer que foi bastante enriquecedor o enfoque que você nos traz nessa noite. E eu pude tirar pequena observação em detalhes do que você muito bem deixou claro. A primeira delas é com relação à não conveniência do homem viver isolado. E a boa iniciativa dele buscar agregar-se em sociedade. E justamente em sociedade é que poderá surgir os conflitos. Daí, nesses conflitos, haverá a interferência e o necessário perdão como participante.
Então, refletindo, quando você mencionou a oração sobre 2 matizes. Primeiro, quando você diz, perdoai a minha ofensa, ou então, perdoai as nossas ofensas, que é o que realmente consta do texto. Então, eu estive refletindo, quando a gente diz perdoai a minha ofensa, estamos sendo um tanto egoísta, porque estou pedindo por mim. Mas quando eu falo nossa, significa que eu estou pedindo em meu favor e do meu antagonista. Então, isso implica numa caridade bastante clara, que é fruto do amor que Jesus sempre nos pregou. Muito grato, meu irmão, e parabéns por sua explanação. Deus lhe abençoe. A nossa amiga Marilene, ela faz um questionamento, eu acho que muito próximo aos nossos corações. Por vezes eu perdoo, mas eu não consigo esquecer. Marilene, se possível, eu te oriento a assistir algumas palestras de André Moreira. Ele tem muito mais fundamento, muito mais embasamento, é um profissional da área, um espírita, que traz muito material acerca do perdão. Eu não trouxe o enfoque hoje da palavra, da ação, como deveríamos buscar agir, mas eu trouxe uma pincelada mais ampla, porque o meu objetivo aqui foi abordar mais. Se eu perdoar o meu irmão, terei muito mais ferramentas para rogar individualmente ou coletivamente, rogar o perdão a Deus. Então, eu te oriento, se isso te machuca ainda, se isso ainda é algo que está muito evidente em ti, pesquise, busque, se alimente de fontes confiáveis. André Moreira, dentro da doutrina espírita, podemos afirmar confiável. E naturalmente, esse processo do esquecimento, naturalmente o processo da aplicação, porque não basta compreender. A aplicação do perdão, ele se fará grato ao teu coração. Eu tenho buscado, eu tenho me envolvido, porque tenho minhas questões também, às vezes maiores, às vezes menores, às vezes do dia a dia, às vezes rotineiro, uma ofensa, coisas banais, mas toca em questões pessoais que para muitas pessoas não tem valor, mas para mim tem. E assim eu vou me lidrando, eu vou me machucando e aquilo vai ficando na minha inconsciente, no meu consciente, no meu inconsciente, eu vou carregando um peso que talvez deveria abandonar. Então vamos buscar a compreensão através destas referências, boas referências que nos ajudarão. E realmente isso que você trouxe é muito vigente conosco. Às vezes eu perdoo, eu busco perdoar, mas tenho muita dificuldade de esquecer. E talvez até que a gente não é nem perdoar, né? Às vezes a gente, como se fosse um deixa pra lá. Deixa pra lá e vamos seguir. Então, assim, esta é a orientação que eu gostaria de te dar nesse momento. Professor, boa noite. Boa noite. Eu vou fazer uma pergunta para o professor. O senhor falou sobre o grande psicanalista Carl Jung, falou sobre a sombra. E hoje, inclusive, eu estava até assistindo um vídeo sobre desenvolvimento masculino e veio uma pauta meio que ligada a essa coisa que o senhor falou das sombras. Lá no vídeo falava assim, ó, que muitos homens eles estão perdendo meio que a masculinidade por se fazer de bonzinho, por querer agradar todo mundo, por querer sempre tentar fazer o bem, mesmo que não consiga, mas tentando agradar a sociedade, tentando agradar o povo, tentando chamar atenção, de toda forma. E eu fiquei com aquilo na mente, eu fiquei meio que assim, se eu tentar agradar todo mundo, se eu tentar fazer aquilo que quase que eu não consigo, ainda assim é caridade? Ainda assim eu estaria fazendo algo correto?
Olha, a sua pergunta merece um seminário, né? Porque para abordar tantos aspectos que você traz aí, a gente precisaria estudar muito profundamente, porque são questões de fato do nosso cotidiano, da nossa vida muito próxima do dia a dia. Mas o que eu poderia te dizer acerca dessas questões é, a sombra é aquilo que a gente guarda no nosso porão e não quer enfrentar, mas é algo que é nosso. A gente jogou lá e não quer enfrentar. E Jung pede que a gente enfrente. As obras de Joana de Ângeles nos ensinam a enfrentar ele. E naturalmente, ao invés de eu negá-la, eu preciso acolhê-la. Basicamente isso. Cada um de nós temos as nossas sombras. O segundo aspecto é que a gente está confundindo gentileza com talvez poder. Talvez a gente esteja confundindo com valores espirituais com valores materiais. Talvez a gente esteja na nossa sociedade confundindo os ensinamentos ao qual eleva a nossa vibração, nos aproxima dos bons espíritos, dos mentores, da prática cristã de moralidade, com valores muito enraizados ainda no materialismo, da dominância, do poder, da questão que os animais trazem ainda muito um macho alfa. Então a gente precisa, Carlos, ter muita maturidade em começar a identificar o que são cada um desses pontos. Porque tenha certeza, tenha plena certeza, que quando o seu coração, quando você é caridoso, fazendo com uma boa intenção, porque a forma da ação é muito humana. Os Espíritos falam isso no livro dos Espíritos. A forma é muito humana, dos encarnados. Mas a intenção tem que ser divina. Então, se a gente estiver com uma intenção divina, deixemos que o julgamento, deixemos que as línguas, por diversos aspectos, desacreditem. Deixemos. Paute na sua intenção. Paute na sua boa intenção. O julgamento ele vai se diluir. O julgamento ele precisa sempre se renovar com um outro para se alimentar. É como aquela barriga muito faminta que nunca se satisfaz. O outro, o outro, o outro. Então, deixemos a forma para os humanos. Busquemos sempre divinizarmos as nossas intenções e as nossas ações. E naturalmente isso vai se desfazer. Naturalmente a gente vai seguir para diante uma boa prática. Boa noite, gente. Boa noite, Léo. Então, perdão. Vamos pensar nele e trabalhar nele, né? Jesus foi a maior prova de perdão. Pelo que a gente sabe, né? Ele desceu, né? Foi lá com Judas e o perdoou. Na cruz, que ele falou, pelo que a gente leu, que a gente aprendeu. Perdoai porque eles não sabem o que fazem. É difícil. Eu, particularmente, eu acho todas o que a gente estuda, né? Essa ampliação da mente, eu acho difícil. Perdão, eu acho difícil amar o inimigo, sabe? Eu acho difícil, sabe? Assim, às vezes, assim, aquela pessoa que a gente não suporta, e a gente fala, meu Deus, a luta está ali, né? Só que é assim, gente, Jesus e a doutrina nos mostra o caminho. Agora compete a nós seguir. O que realmente eu tenho dificuldades.
particularmente em todas os 10 mandamentos lá, né? Os mandamentos, seguindo só 2 tá bom, né? E eu acredito assim, que nós como seres humanos, falhos que somos, eu acredito que nós temos assim as nossas dificuldades sim, sabe? Eu acho que um dia que nós perdoarmos o inimigo, né? Que nós estivermos nesse grau vamos dizer, de espiritualidade, eu acredito que nós não estaremos na Terra. Eu vejo assim. E aí, não sei, né, gente? Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de passar essa horinha, 1 hora, 2 horas, acho que 1 hora e meia, com todos vocês. Agradecer o carinho de Alberto pelo convite, de Dona Darcy pela condução da nossa atividade da noite. A todos que pacientemente me escutou, gostaria também de trazer que não são reflexões conclusivas, e a beleza da doutrina espírita está nisso. São reflexões que nós fazemos hoje, ao qual o nível evolutivo que a gente consegue compreender. E que a gente tem que se debruçar sobre os livros, a gente tem que se debruçar sobre a prática da caridade, a gente tem que, de fato, fazer isso que vocês têm feito aqui virtualmente. Estudar, buscar, compreender, indagar, para que a gente consiga esse processo igual ao qual a gente está inserido de evolução, sermos cada dia melhores. Então eu gostaria de agradecer o carinho de todos que estiveram comigo esta noite, a presença dos bons espíritos, a me intuir, a nos intuir nessa boa prática. E assim agradecer a Deus, o nosso Pai misericordioso, pela divina oportunidade que tivemos do estudo, desta boa utilização do nosso tempo. Que Ele nos abençoe, que possamos repousar durante a noite na presença dos bons mentores espirituais, que possamos transformar a nossa casa, o nosso lar, o nosso ambiente em um ponto a iluminar não somente as nossas consciências, mas, se possível, a iluminar a nossa vizinhança, a nossa própria cidade, que possamos tornar esse ambiente um ponto acolhedor, um ponto amoroso, e que assim, Senhor, que possamos estarmos a todo momento envolvidos com o teu amor, com a tua paz, com a tua luz, e que tenhamos envergadura moral para levarmos a tua mensagem através dos nossos exemplos. Ser conosco hoje para todo sempre, que assim seja. Assim seja. Parabéns, Léo, Cleandro, pela sua explanação. Volte sempre, você é um iluminado de Deus.